tarde. Boa tarde a todos que estão aqui comigo ao vivo, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram. Quero dar boas-vindas a vocês e dizer que a live hoje está incrível. Então, se você conhece aquela pessoa, né, que acaba se envolvendo sempre em relacionamentos ruins, essa live é para essa pessoa. Chama aí que dá tempo, tá bom? Então, tanto no Instagram como no YouTube, joia? Bom, para quem vai assistir a live depois, bom dia, boa noite, né? Não sei qual horário que você vai assistir. E essa é a sexta live do ciclo de lives que eu preparei com o tema A Mulher que Renasce Depois do Fim. Então, se você ainda não assistiu às outras lives, aqui no Instagram é só rolar o vídeo, tá bom? Aqui no YouTube já está mais na sequência, fica mais fácil de achar. E, desde já, eu quero pedir para vocês, quem puder, claro, depois que a live for para o feed, deixe o seu coraçãozinho, que é o seu like, aqui no YouTube também. Se possível, deixe o seu comentário, porque isso é muito bom para ajudar, né, a crescer aqui o meu canal. E o Instagram, ele entende, tanto o Instagram quanto o YouTube, eles entendem que o conteúdo é relevante, caminha para mais pessoas, tá bom, gente? Então é isso, se puder, deixa já aí o seu like, que vai ser muito legal. Bom, lembrando que é um ciclo de 8 lives, tá? Da mulher que, né, renasce depois do fim. E ela é voltada especialmente para esse tipo de público, de mulheres que estão em transição depois de uma separação, depois de um divórcio conturbado, ou mesmo de um luto, ou até para aquelas que estão vivendo, né, um relacionamento difícil. Na primeira live, lembrando que nós falamos sobre quando o amor acaba, mas a dor fica, né. A segunda, a gente conversou um pouquinho sobre a mulher que se perdeu tentando salvar o casamento. A terceira, sobre a mulher que constrói a sua autoestima, né, depois da separação, como isso é possível. Depois falamos sobre: "Será que estou repetindo o casamento dos meus pais?". Porque às vezes você está num relacionamento e quando você dá conta, é a mesma coisa, né, que seus pais viveram. Será que você está repetindo os mesmos padrões? Assiste a live que você vai entender. E na semana passada, né, na quinta live, nós falamos sobre o vazio que acontece depois do divórcio. Eu achei muito legal, porque eu tive feedback de seguidores e, assim, foi muito legal ver que pessoas se conectaram, né, entenderam que, sabe, assim, não é que a pessoa está morrendo de saudade, não, é um vazio que existe e que, assim, explica muita coisa sobre si. Se você quiser entender melhor sobre isso, vai lá e dá uma olhadinha na live que ficou tanto aqui no feed do Instagram como aqui no YouTube, tá bom? Bom, vamos então para a nossa live, né. Por que continuo me conectando com homens indisponíveis? Thaís, boa tarde. O objetivo dessa live, gente, é trazer você para reflexão. Se você está, repetindo isso, se tem, né, algum padrão afetivo que não é muito legal, ou se é carência emocional que você tem, né, porque muitas vezes a gente chama de amor, mas na verdade você no decorrer da live você vai entender que pode ser só uma busca, né, inconsciente que você tem por validação. E depois também nós vamos mostrar que é possível, né, você se desprender desse vínculo, né, e aprender a ter uma nova consciência. De que forma isso é possível? Você vai entender ficando até o finalzinho da live, tá bom? Então vamos lá falar hoje sobre essa dor que é uma das mais profundas dores das mulheres que estão tentando recomeçar. Por que eu sempre atraio ou excluo homens indisponíveis? Esse é o tema da nossa live. Então, desde já fique certa que se isso acontece com você, não é culpa, tá bom? É só um padrão emocional. Bom, eu quero explicar para você que talvez, nunca tenha percebido, muitas vezes aquilo que você acha que é uma escolha amorosa, na verdade não é uma escolha. Aí que tá a mensagem aqui do YouTube, tá joia? Não é uma escolha, sabe? É como se fosse, assim, um roteiro interno e silencioso que você está repetindo sem nem perceber.
quê? Esse roteiro, ele nasceu lá atrás, uma dor antiga, talvez numa falta ou numa carência que ficou sem resposta. E é por isso que certas pessoas, elas acabam aparecendo na sua vida com tanta força, tanta constância. Não é coincidência, né, você sempre atrair um homem disponível, é repetição. O indisponível, o difícil, o que não te escolhe de verdade, às vezes ele surge a pessoa certa. E, na verdade, ele só está se encaixando de uma forma perfeita, né, na ferida que você ainda não curou. É como se o seu inconsciente ele dissesse assim: dessa vez eu vou conseguir resolver o que ficou aberto. E aí, sem perceber, você acaba entrando em relações que parecem novas, são velhas. E é aí que começam os padrões que eu vou te mostrar. O primeiro padrão é o padrão de mulheres emocionalmente carentes, né, ou mulheres feridas, que tendem a se conectar com o tipo de pessoa que vai confirmar a sua ferida. O que é esse mecanismo? O que que significa isso? Se quando criança você aprendeu que amor ele vem com esforço, por meio de provas ou por meio de uma condição, por exemplo, eu só ganho atenção quando eu me esforço, né, lá em criança talvez fosse assim. Então, quando adulto, você já está internalizado isso dentro de você, que amor ele é um teste. E aí as relações que exigem provas, elas, ficam reativando esse aprendizado. O seu cérebro, ele prefere o que ele já conhece, mesmo que seja doloroso. A psicologia do comportamento, ela mostra que recompensas que são imprevisíveis, tipo, às vezes ele some, às vezes ele aparece, esse tipo de recompensa são as mais viciantes, porque ela mantém viva dentro de você a esperança, né, e prende mais do que recompensas constantes. Isso vira um vício. Na constelação, né, a ideia sistêmica, a gente acredita que isso é uma dinâmica familiar. Pode existir lealdades invisíveis, mas, por exemplo, você manter o sofrimento de uma geração para que você possa pertencer ao seu sistema. Como que você vai entender isso? Talvez você seja assim, a sua mãe, a sua avó, ou outras pessoas do seu sistema familiar também vivem esse tipo de dinâmica, né, esse padrão, repetitivo, né. Então, se você fizer diferente, você é como se você estivesse traindo esse padrão, essa dor familiar. E na prática, como que isso aparece? Quais são os sinais que você consegue observar se você tem esse tipo de padrão, se você buscar por relacionamento como uma cura de um vazio interno. Se você percebe isso, isso é um sinal clínico que você vive esse tipo de padrão. Ou se você tem uma expectativa que o seu parceiro ele complete algo que falta na sua vida ou em você, então você é um outro sinal clínico. Também quando você percebe que você tem dificuldade de estabelecer limites, sabe. Aquela desatenção que o outro tem por você ou pelo relacionamento, ele é uma normalização da sua parte. Não, gente, é um jeito dele ser, sabe, você normaliza. Então, quais as perguntas, né, que você poderia fazer para você entender se você tem esse padrão? Quando foi a primeira vez que você sentiu que tinha que merecer amor? Consegue lembrar? Qual foi o comportamento do outro que te fez sentir vivo? Por que você se sentiu assim? Essas perguntas, se você fizer, talvez ajude a você perceber se você tem esse tipo de padrão. Um segundo padrão, que a gente costuma ver, é quando o indisponível, ele afeta a sua autoestima, e aí fica reforçando dentro de você a narrativa de que você não é suficiente. E isso acontece internamente, por exemplo, né? A cada abandono, a cada ausência da pessoa, ou aquela escolha pela distância, sabe, acaba ativando um disco interno em você que diz que você não é suficiente, sabe, eu não sou suficiente. Isso acaba gerando uma autoacusação.
você se sente culpa, você se cobra e até uma hiperresponsabilização, porque você começa a achar que se talvez você fosse diferente, você agisse de uma forma diferente, ele ficaria. Então você começa a se responsabilizar e tipo autoacusar, né, a culpa acaba sendo sua, segundo o jeito de você ver. E biologicamente isso também tem uma explicação. Como que você consegue perceber isso? Quando existe, repetidos disparos de rejeição, sabe, isso se você percebe que isso começa a te causar uma certa ansiedade ou até a sua, baixa autoestima, você começa a interpretar isso como sinais neutros de ameaça, né, isso você começa a achar que é até normal, sabe, você não vê como algo como um padrão, né, isso é no seu corpo. Então, se você sente esse tipo de disparos no seu corpo, isso também é um sinal de que você, repete esse tipo de padrão. Talvez você tenha pensamentos do tipo assim: "Ah, se eu fosse talvez mais bonita, né, ele não faria isso comigo". Ou se eu fosse uma pessoa mais inteligente, ou se eu me comportasse assim, talvez se eu fosse mais disponível, é que eu estou tão ocupada. Então, entende como você acaba colocando em você a culpa pelo outro, né, porque o outro não fica, porque ele não é disponível tanto quanto você gostaria que fosse, sabe. Ou para justificar, né, a ausência dessa pessoa ou a indisponibilidade dele, você diz: "Ah, eu já sabia que comigo não ia dar certo". Você acredita que fez algo de errado e por isso ele acabou não ficando. Então, quer fazer um teste para ver se realmente o problema é você? Peça 3 amigas suas para falar 3 qualidades, coisas concretas mesmo que elas acham de você, de coisas 3 coisas que você já fez, sabe, que fez diferença na vida dessas pessoas, e espera o feedback delas. Esse teste vai mostrar se você realmente não é suficiente. Talvez é só a sua visão com relação ao outro, mas as pessoas elas não te veem assim, tá. E aí, depois que você, eh, fizer isso, né, você vai entender que você, assim, você vai conseguir perceber alguns padrões, né, que você está carregando e que você pode mudar. Como que esses padrões eles vou dar um exemplo, quando ele diz que quer, mas nunca aparece de verdade. Sabe aquele tipo de relacionamento onde o homem ele é cheio das promessas? Às vezes aquelas mensagens bonitas, mas não tem um plano concreto ali com você, são apenas planos vagos, talvez na semana que vem a gente faça isso, ou não sei, vamos ver o mês que vem como é que fica, né, e aí a gente vê como que vai fazer. E aí nas situações mais importantes, por exemplo, quando numa situação de crise ou para apresentar a família, ele nunca tá disponível. Fica atento, fica alerta. Qual é o resultado, né, a visão sistêmica que a gente vê desse tipo de comportamento? Isso só reforça a crença de que o amor, ele é só promessa e não presença. E aí, a mulher, ela aprende que ela começa a aprender a valorizar esse tipo de discurso dele, sabe, essa ilusão de que ele vai fazer, mas na verdade não vai. Assim, você começa a entender, dar valor a isso, começa a achar que ele realmente vai fazer, né, ficar nessa ilusão, para não acreditar na realidade, sabe, o que é real. Palavras sem presença, gente, elas são como um remédio que não tem um princípio ativo, sabe, elas prometem, mas não cura. Então é isso que está por trás dessas promessas falsas desses homens. O segundo padrão que você pode observar é quando ele só se aproxima quando ele teme que vai te perder. São ciclos, assim, como de calor e gelo, sabe, algo dramático, assim, ele só quando ele percebe que está para te perder, aí ele está mais presente, começa a dar, alguns presentes mesmo, passa mensagem, sabe. E aí isso vai alimentando em você a narrativa de que o seu valor, ele depende da ameaça da você só é valiosa quando a relação ela está em se não tiver em risco, você não tem valor.
Então, esse amor ameaçado é muito difícil. Então fica atenta a esse tipo de padrão. Será que ele aparece quando só ele quer? Ou será que ele só te dá atenção se ele estiver com ciúme ou é por escuta? Percebe esse tipo de padrão? Será que ele só se aproxima mesmo quando está prestes a perder? Um outro padrão é quando você faz o papel de forte o tempo todo. Sabe aquela mulher que assume o controle de tudo? Tanto emocionalmente como financeiramente e até logisticamente, né? É ela que está ali. E ela faz isso tudo para não mostrar que ela é vulnerável. A força aqui, gente, é só uma estratégia de sobrevivência, sabe? É um mecanismo de adaptação. Mas é também, se você parar bem para pensar, é uma barreira para que exista uma intimidade maior. Porque se você não pede, é sério. Se você não mostra fragilidade, você não está permitindo que o outro responda com cuidado. Então, essa fortaleza, ela protege você, né, para você não se envolver, mas também te isola. Às vezes é muito importante ter uma leve rachadura aí. É nessa rachadura que existe um convite para alguém entrar de verdade, para que possa realmente existir uma intimidade entre vocês. Então, mulheres fortonas, né? Se você é esse tipo, não fique tentando ter o controle de tudo o tempo todo do relacionamento. É, às vezes, até uma mulher forte financeiramente, ela espanta o homem, ela não se mostra vulnerável, deixa ele pagar a conta, né? É, isso faz tanta diferença, não afaste também o outro de você. Às vezes, realmente, o problema pode estar com você. O outro padrão é quando ele é instável, sabe? E aí você está sempre naquele papel de tentar salvar, de ajudar, de consertar, né? De assumir essa responsabilidade por essa estabilidade emocional do outro, e aí fica desculpando faltas dele, justificando o comportamento. Ah, mas é porque ele é assim, né? Ah, é porque ele teve um problema em casa, a mãe dele. Sabe assim, você está sempre tentando dar uma desculpa pela falta dele. E aí, quando está junto, é aquele padrão de que você está sempre salvando, né? Está sempre cuidando, né? Aquela pessoa muito protetora. Esse tipo de padrão, ele pode ter vindo lá do passado, na sua família. Talvez aquela filha que precisou cuidar dos pais, ou aquela filha que era mais velha e aí precisava cuidar dos irmãos, sempre muito responsável. Então, eh, você começa a perceber, tipo assim, se você tem esse padrão, quando você percebe que quando ele some, ou melhor, quando você não está disponível, e você acaba ficando mal, porque, meio que você afastou aquela pessoa. Aí você arruma um jeito para poder salvar aquela relacionamento, né? Porque você precisa de presença. E aí, se não tiver a presença da outra pessoa, ele precisa vir, nem que seja só por você, sabe? É bom, né, a gente ficar alerta a esse tipo de padrão. Será que eu sou a salvadora? Estou sempre fazendo tudo para salvar esse relacionamento? Só eu que faço o esforço? Presta bastante atenção. Eu quero que você faça um teste rápido aí comigo agora, tá? Isso aí é um mini termômetro emocional. Eu vou listar alguns sinais aqui, e aí, se você se identificar com 3 ou mais, é muito provável que exista um padrão inconsciente guiando as suas escolhas afetivas. Então, vamos lá? Você vive em ansiedade, esperando uma mensagem, um sinal de vida? Como se o seu dia ele ficasse em pausa até ele aparecer? Acontece isso com você? Você, desculpa comportamentos deles que te machucam? E aí acaba racionalizando, né, como se aceitar a dor, fosse aceitável. Quais os comportamentos dele que te machucam e que você acaba tentando arrumar uma justificativa para isso? Isso acontece? Terceiro, você sai dos encontros quando você está
uma pessoa, você sente que você ficou esgotada, sabe, naquele encontro? Como, assim, você se sente como se tivesse drenado a sua energia. É muito cansativo você manter aquele relacionamento, aquele encontro, porque você está sempre dando tanto de você e a recíproca não é a mesma. Isso não é leveza, gente, isso é drenagem. Uma quarta coisa, você evita pedir o que precisa por medo de você ser demais? Como se as suas necessidades fossem um peso, né, talvez você pedir um pouco mais de atenção, ou sabe, ó, coisas que você precisa realmente, você até pra não assim, não, ele pode achar que é demais e isso acaba atrapalhando o relacionamento. Isso acontece? Quinto, você cria histórias na sua cabeça para justificar a ausência, tipo: "Ah, é que ele está ocupado. Ah, imagina, devo estar exagerando, não é bem assim", sabe, sempre arrumando uma justificativa, né, pra na sua cabeça para justificar ali a ausência dele, e aí você, por meio dessas justificativas, você se convence a continuar naquele relacionamento. Isso acontece com você? Sexto, você sente que você está sempre pisando em ovos quando está junto com essa pessoa? Você precisa ficar cuidando das palavras, de cada mensagem, de cada movimento, com quem você fala, sabe? E de repente é como se você pudesse estragar tudo a qualquer momento. Então você fica pisando em ovos no relacionamento? 7, você ama mais a fantasia do relacionamento do que existe realmente dentro daquela relação? Sabe, quando existe mais imaginação do que presença? Você fica você se sente, assim, presa, né, ao que poderia ser, fantasiando, né, os poucos momentos que você tem junto, tentando justificar a ausência dele. Será que existe mesmo mais imaginação do que presença? Se 3 ou mais sinais desses te tocaram, não é coincidência, não é azar e nem é falta de sorte no amor, é padrão, é história, é uma emoção antiga pedindo cura. E é exatamente por isso que essa live existe, para te ajudar a ver isso, né. Você também pode fazer, para ver se você está dentro desses padrões, né, de escolher homens, fazendo um exercício de 3 porquês. Responda para você: "Por que eu corro atrás quando ele some? Por que que isso me faz sentir importante? Por que esse relacionamento está me fazendo, me sentir importante? E por que é tão difícil pedir o que eu preciso?". Responda sinceramente para você. Só o ato de você conseguir responder isso aí, já está ativando, tá, novos circuitos, neuronais, né, ativando a sua consciência. Fazer isso, ser sincera com as suas respostas, já é a primeira ação terapêutica para você achar o caminho da cura. Porque entenda, não é sua culpa, é só uma aprendizagem. O seu sistema, ele aprendeu uma maneira de sobreviver, só que agora a gente pode ensinar de outro jeito. O indisponível, ele só confirma a ferida, só que existe um outro jeito de reescrever esse enredo, pode ter certeza, existe. Quando ele some, o seu corpo dispara com insônias, com ansiedade, aquela vontade de ligar sei lá quantas vezes, não é fraqueza, gente, é só um sinal. É o seu sistema pedindo para ser cuidado, tá? O primeiro passo da cura é esse, é perceber que você não precisa consertar o outro para se sentir inteira. Se você puder, comenta aqui para eu ver, o que que você está achando dessa live, interage aqui comigo, tá bom? Qual foi a desculpa que ele mais usou com você? Será que existe alguma amiga que você vê se identificando aqui com essa live, que aceita migalhas? Pode responder, tá bom? Se você estiver se identificando com alguma coisa daqui, interage comigo para eu saber que isso está fazendo sentido para você. Esses padrões, eles dizem muito sobre o que vive dentro da gente, né, e quanto mais você reconhece o padrão, menos ele conduz a sua vida. Bom, então vocês entenderam o que é esse padrão, certo?
Agora vem uma outra parte, por quê? Por que você tem esse padrão? Eu entendi que eu tenho, mas por que que eu tenho? E aí depois a gente vai entender como mudar isso, tá joia? Então vem comigo para as raízes emocionais do padrão. Então, é, a menina que você buscava atenção e nunca recebeu. Acredite, muitas mulheres, elas hoje se conectam com homens indisponíveis, quando na verdade elas estão, repetindo a mesma situação que elas viveram lá atrás na infância, na sua família de origem. Sabe aquela sensação de ter que fazer algo para merecer amor? Come tudinho, a mamãe vai ficar tão feliz com você. Olha, se você fizer isso tudo direitinho, você vai deixar a mamãe ou o papai muito feliz. E aí, quando a criança cresce, sem receber essa presença emocional de verdadeira atenção, que às vezes você criança, você não estava afim de fazer alguma coisa, mas aí você foi condicionada a fazer, porque essa era uma forma, né, que se você fizesse, você ia merecer ser amado. Então entende como que psicologicamente a gente vai trazendo da infância para a vida adulta? Ali faltou atenção, faltou escuta, faltou afeto, faltou validação, porque nem sempre você criança estava afim, nem sempre você queria fazer. Às vezes você nem estava bem, mas você era preciso fazer para merecer o amor, né. E aí isso vai internalizar dentro de você uma mensagem bem silenciosa: "Eu preciso conquistar, eu preciso provar, eu eu preciso ser perfeita para ser amada". E aí na vida adulta, o homem indisponível, ele desperta exatamente essa missão inconsciente, para o outro o amor que ela nunca recebeu, esperando que dessa vez, finalmente, ele venha de volta. É como se dissesse assim internamente: "Se eu fizer ele me amar, então eu sou o suficiente". Essa mulher, ela não está buscando, ela está buscando é uma reparação, e o corpo chama isso de amor, mas é só uma tentativa de curar uma ferida antiga. Talvez isso é uma outra coisa, né, seja uma lealdade familiar, sabe aquele amor frustrado. Em muitas histórias de mulheres, né, especialmente mulheres fortes, né, nos atendimentos eu tenho percebido isso. Existe uma lealdade silenciosa com a família. Sabe aquela mulher que virou o apoio emocional de um dos pais, às vezes? Era aquela filha que escutava, ou a mãe, ou o pai, né, sempre compreendia o lado do outro. Era aquela que acalmava os ânimos em casa, mediava os conflitos entre os pais, e acabava cuidando sem perceber. Ela não percebia que dessa forma ela estava cuidando. E aí quando ela cresce, o que ela aprende que é o amor? Eu seguro, eu resolvo e eu cuido. E aí adivinha quem ela atrai? Uhum. Exatamente. Homens que precisam ser salvos, que precisam ser ajudados, que precisam ser estruturados, sem a ajuda de uma mulher, ele não consegue ser assim. Homens para quem ela precisa ser a mulher forte, sabe, ser a terapeuta, aquela mãe, a mulher que escuta, a mãe emocional desse homem. Então não é coincidência, é mais uma repetição familiar. É o padrão do eu faço dar certo, mesmo que seja às minhas custas. Ruim, né? Mas essa lealdade ela tem um preço. A mulher, ela não escolhe quem nutre a ela escolhe quem ela consegue nutrir. E isso acaba criando relações onde ela dá tudo, mas o que recebe é quase nada, entende? O dar é mais do que o receber. E é muito ruim, né, quando não existe esse equilíbrio entre o dar e o receber numa relação. Uma outra forma de você que a gente vê é quando a mulher ela acredita que está apaixonada, mas o que ela está sentindo, na verdade, é só uma validação disfarçada de amor. O seu cérebro, ele foi condicionado a essa carência emocional. E aí você acaba confundindo 2 coisas que são totalmente diferentes uma da outra. Uma é o desejo, você quer ser vista, quer ser escolhida, quer ser desejada. E outra é amor, aonde você se sente segura, você se sente respeitada e você se sente nutrida. Entende a diferença?
Quando o homem indisponível, ele aparece com migalhas de atenção, o seu cérebro, ele acaba disparando uma mensagem viciante: "Ele me escolheu, então eu tenho valor". E aí a mulher acaba confundindo, né, essa sensação com amor, mas não é amor. É o alívio momentâneo de uma ferida antiga, a dopamina da aprovação, é a esperança de ser suficiente, mas não é a experiência de ser amada. E é por isso que dói tanto quando ele some. Então não é só falta dele, é falta de validação, é a falta daquela frasezinha interna, sabe: "Não sou importante o triste, né? Bom, depois de analisarmos a raiz, né, nós entendemos os padrões, entendemos as raízes e agora vamos entender como você pode se curar disso ou, perceber que o problema não é o homem que escolhe, é a ferida que escolhe por a gente, né. Agora eu vou mostrar a vocês como que esse padrão, ele vai aparecer na vida adulta e como que a gente quebra, né, porque não adianta entender que tem um padrão, mas como quebrar, certo? Eu vou contar para vocês, o exemplo de três clientes, né, assim, eu não vou dar nome, claro, vou chamar de Maria, tá joia? Mas para vocês entenderem como que esse padrão aparece, como que a gente identifica ele na nossa vida adulta. Um exemplo é de uma cliente que ela sempre escolhia homens ocupados demais. Ela se interessava muito, né, Maria se interessava muito por homens muito ocupados, sabe, aquele tipo empresários, pais separados, homens com agenda lotada. Todo relacionamento era um homem disponível, de não ter presença, porque era sempre muito ocupada. No início, ela se encantava com esse tipo de homem, né. Ele era determinado, né, um homem cheio de responsabilidades, só que com o tempo ela começou a perceber que ela acabava ficando em segundo plano. Ele nunca tinha tempo, nunca tinha espaço para ela, sabe, não existia presença no relacionamento. E aí ela se pegava tentando, assim, ser mais interessante para ele, mais leve, menos exigente, assim, talvez um dia ele escolhia ela, né. E no fim, ela acabava se culpando pelo afastamento dele. Sem perceber, ela repetia a mesma história: amar quem nunca estava disponível. Todo relacionamento era assim. Entende como a gente percebe esse tipo de padrão? Existe um outro padrão também que a gente vai perceber num relacionamento, uma outra cliente, Maria, né, que eu vou chamar de Maria, ela era aquela mulher que amava com muito, sabe, cuidava, apoiava, incentivava o homem, fazia o possível para aquele relacionamento dar certo. Ela se doava o tempo todo, doava energia, doava presença, disponibilidade, ela estava sempre ali disponível. Só que o que ela recebia, que às vezes quase nada. Ele mal perguntava como que ela estava. Às vezes ele sumia e voltava como se nada tivesse acontecido. E aí quando ela tentava conversar, né, sobre aquilo, ele dizia assim: "Imagina, você está exagerando". E ela continuava naquele relacionamento assim mesmo. Por quê? Ela pensava que se ela desse mais um pouco, ele com o tempo ele ia conseguir perceber o valor dela. Só que o valor dela se perdia, né, nessa travessia entre o que ela dá e o que ela não recebia. É muito ruim, né, gente, esse tipo de padrão. Também teve uma outra cliente que ela conseguiu perceber o seguinte padrão, né, ela temia a solidão, por isso ela acabava aceitando muita migalhas. Ela morria de medo de ficar sozinha. Então, quando ela encontrava alguém que dava um pouco de atenção, ela se agarrava forte naquele relacionamento. Só que era o tipo de homem que não assumia nada, não planejava nada com ela, não queria compromisso, né, mas dava ali de vez em quando uma mensagem de carinho, né, de atenção, às vezes um encontro rápido, uma promessa vaga, né, isso já era o suficiente para ela ficar. E o vazio que existia dentro dela parecia pior do que a ausência dele. E aí ela dizia assim: "Ah, pelo menos eu tenho alguém", sem perceber o que que ela estava aceitando? Migalhas, né. As migalhas mantinham aquela pois é, gente. Mas, depois dessas histórias, né, nós precisamos
precisamos entender que quando você se relaciona com a carência, você acaba aceitando qualquer coisa. A carência, ela faz você correr atrás, faz você a migalha como banquete, faz você justificar, comportamentos que te ferem, faz você acreditar que é melhor ter pouco do que não ter nada, né. Mas lembre-se, gente, isso não é amor, é medo. A consciência, ela te devolve o poder, ela te devolve lucidez, ela te devolve critério, devolve a sua autoestima, sabe. E aí você entende, quando você tem a consciência de que está vivendo esses padrões, você vai entender que o problema nunca foi a falta de honestidade. Pelo contrário, existe muitos homens, mas foi a falta de você para com você. A sua consciência te faz dizer: "Eu mereço mais, eu quero mais, eu aceito mais". Quando você consegue falar isso para você, ter consciência de que você realmente merece, essa frase muda toda a sua vida emocional. E é onde você faz a virada, sabe. Quando você se relaciona com a carência, você aceita qualquer coisa, mas quando você se relaciona com consciência, aí você passa a escolher com dignidade. Então agora vamos falar sobre algo extremamente importante para finalizar a nossa live, o caminho da eu sempre digo que o caminho da cura, gente, não é mágica, tá, não é assim, né, do dia para a noite. E não acontece só porque você entendeu o problema, tá. Se fosse assim, pronto, você entendeu o problema agora nessa live, né, e aí agora eu vou mudar. Não é bem assim, senão você já teria mudado há muito tempo, não é mesmo? Primeiro, vem um movimento, assim, muito simples, né, mas que pouca gente faz, que é reconhecer que existe um padrão. Então esse é o primeiro passo, certo? Reconhecer que você não vive um azar, não, uma repetição. E repetição não é coincidência, repetição é dor pedindo e aí depois vem uma segunda etapa, que é ainda mais desafiadora, é assumir a responsabilidade por si mesmo. Então não é culpa, é responsabilidade. É aquela consciência que diz assim: "Se fui eu que aprendi a amar desse jeito, então sou eu que posso aprender agora a amar de outro jeito", né. Você aprendeu de um jeito ruim, agora é capaz de aprender de amar de um jeito bom. E é aí, só aí, que você começa a acessar algo que ninguém te ensina na escola, ninguém te prepara para a vida, que é o reeducar emocional. Esse reeducar emocional é quando você aprende a ouvir o seu corpo, diferenciar a carência de conexão, a perceber quando é seu trauma escolhendo por você, quando é você escolhendo de verdade. Então eu vou ser muito honesta, esse processo, gente, não acontece sozinho, tá, porque o padrão que te feriu é o mesmo padrão que vai te convencer a continuar nele. Quando você tenta mudar sozinha, é a mesma coisa que você tentar cortar o seu cabelo, mas sem espelho. Você até tenta, mas você não vê o que está aqui por trás. Na frente você consegue, mas o que está atrás não. E é isso que é por isso que essa cura emocional, ela precisa de uma direção, de alguém que te ajude a ter a direção correta, que te dê apoio, sabe, precisa de um olhar externo, precisa de alguém que ajude a enxergar aquilo que você acabou normalizando, que pra você é normal. E é esse espaço que eu construí aqui, sabe, pra te guiar, pra ajudar você, dar nome, decodificar, sabe, emocionalmente falando, dar nome às suas emoções, pra te ajudar a romper esse ciclo que é cansativo, né, e dói e acaba te prendendo. É um ciclo muito ruim, gente. Porque por que que você precisa fazer isso? Porque você merece. Você merece viver relações que não te machucam, relações, que te acolhem, que te sustenta e que soma na sua vida, não que te diminui, mas que te soma, né. E isso começa com uma escolha muito simples, não seguir sozinha daqui para frente, certo? Às vezes o que a gente chama de amor é só uma busca por validação. Entenda, você merece muito mais do que ser escolhida pela metade.
o espaço terapêutico, ele te ajuda a descobrir o que te prende a esses vínculos, né, e ajuda você a escolher com consciência. Você vai fazer isso com muito mais carinho e até com mais elegância, né, sem sabe, assim, você consegue fazer isso sem ser grosseira com você. E a terapia, ela vai te ajudar a fazer isso. Eu sei que a Black Friday já passou, tá, o mês de novembro, né, já estamos no dia 2 de dezembro. Só que o autocuidado não tem data. Ele ainda é tempo de você se olhar com carinho. O mês passado, na Black Friday, o programa terapêutico comigo, ele estava pelo valor à vista, pela metade do preço, e parcelado com 25% de desconto. Foi um valor incrível, né, que algumas pessoas aproveitaram, né, e foi muito legal. Mas eu quero estender, sabe, esse presente para você no mês de dezembro, tá joia? Porque, assim, é como eu falei, ainda é tempo de você olhar com carinho, de se presentear. Então, aproveita esse mês de dezembro para investir em você. Você não precisa esperar uma promoção para priorizar a sua vida, né? Se tudo que você ouviu aqui hoje fez sentido, procura ajuda. O seu renascimento, mulher, ele merece esse passo, ele merece esse cuidado. Faz assim, olha, envia um direct aqui para mim, no link da bio, tá bom? Você vai agendar uma sessão de alinhamento. Essa sessão é gratuita, você não paga por isso. É só um bate-papo. Aí eu vou entender o seu momento, né? E juntas a gente vai fazer uma análise do seu momento, certo? E falo direitinho sobre valores com você, né? Nem que seja para você segurar esse valor para começar o ano de 2026 de você uma nova mulher. Ainda dá tempo. Priorize o autocuidado, tá joia? Te espero, então, na próxima live, terça-feira que vem. Muito obrigada a todos vocês que estiveram presentes, tá bom? Tanto nas duas redes. E terça-feira que vem vai ser a penúltima live desse ciclo, tá? E o tema da nossa live na terça-feira que vem será Quando o amor vira prisão emocional. Quero lá, tá joia? Um beijo, fiquem com Deus e até a